o mundo invertido. E hoje a gente está, teoricamente, na sexta mensagem, né? E na sequência que a gente está fazendo do livro da carta de Paulo aos Romanos, hoje eu quero trazer, aplicar para nós um pouco a ideia do que é o cerne do capítulo 4 de Romanos. E eu trago como título o elo perdido, que vai trazer para nós, hoje em 2026, essa questão de relações fragmentadas. Só que para a gente entender muito isso, para até a gente chegar aqui, a gente precisa ler e entender o capítulo 4. A gente leu do 1 ao 3, né? E a gente expôs todo o texto. A foto está dizendo muita coisa aí. A gente nunca teve tão conectado, né? A gente nunca teve tão interligado uns aos outros. É só a gente pegar o celular aqui e mandar um WhatsApp para outra pessoa do outro lado do planeta. Não é assim? Muito fácil hoje. Não é assim difícil, né? Mas você vai concordar comigo que apesar de toda essa facilidade, a gente nunca teve tão sozinho. A gente nunca teve tão sozinho. E é incrível porque eu vou conversando com as pessoas, eu percebo isso. Às vezes eu vejo um pai que é mais idoso, carente de uma mensagem do filho, que não vem. Às vezes aquela pessoa que tem um temperamento mais melancólico, mais grudento, sabe? Ele ou ela. E às vezes o marido passa a semana inteira fora, não manda, oi amor, eu te amo, sabe? Nada assim. A pessoa fica triste. Então, quer dizer, o fato da gente estar conectado demais, ainda assim não resolveu o problema da solidão e outros problemas. A gente tem contato, a gente tem network, a gente tem seguidor, a gente tem grupo, a gente tem as nossas tribos, né? A galera da academia, a galera do vôlei, a galera do futebol, da bike, do grupo pequeno, acaba sendo uma tribo, não é? Mas ainda assim faltam vínculos verdadeiros, não é? E famílias, quando, né, hoje sentam à mesa, cada um está no seu mundo. Todo mundo com o celular, cada um em Nárnia, o outro lá em outro planeta. E isso vem sendo replicado nas nossas relações como um todo. Na igreja, no trabalho, não é? Na escola, na faculdade. As pessoas estão sem amigos de verdade. As relações estão fragmentadas, as pessoas se sentem sozinhas. É um sentimento, e isso traz consequências. Mas é interessante que essa dor, ela não é uma causa, ela é um efeito. E é aí que a gente precisa trabalhar. O porquê, então, hoje no século 21, 2026, com toda essa tecnologia, com toda essa questão desenvolvida de carros que se estacionam sozinhos, de relógios, né, muito modernos, que medem tudo, até se você está morrendo, ele apita, você está morrendo. E a gente continua vivendo uma superficialidade de amizades, de relacionamentos, a falta de perdão, a falta de transparência, há medo às vezes de se aproximar. Tem pessoas que têm medo de se aproximar de mim, acham que eu vou morder ou que eu vou ficar bravo. Não mordo não, gente, está tudo em paz. Mas às vezes a gente fica naquele, como vai dizer o carnal, naquele dilema do porco-espinho. Por que o porco-espinho ele levanta os seus espinhos? Porque ele não quer que ninguém se aproxime. Só que às vezes relações vai exigir de nós que a gente abaixe a guarda, e pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão nos decepcionar. Porque nós somos humanos e vamos errar. E
Então, toda essa tecnologia, na verdade, ela fez o efeito contrário. Em vez de nos aproximar, nos afasta. Se tornou algo prático para coisas superficiais, funciona. Mas para uma relação verdadeira, olho no olho, não tem como. Nem mesmo na chamada de vídeo, né? O abraço fala alto, sempre falará. O aperto de mão, aquele tapa de amigo verdadeiro nas costas. É como jogar futebol, cada um na sua, né? Cada um na sua casa. Tem como? Não, mesmo você colocar aquele VS lá, aquele negócio na cara lá. Imagina, cada um jogar futebol na sua casa. Não, o legal é dar o carrinho, fazer o cara virar de ponta cabeça, não é assim? Não é o contato? Só para você entender. É mais ou menos isso. Só que isso são efeitos, e eu vou chegar lá. Então, e é por isso que histórias como Stranger Things nos cativam e foi um sucesso, um fenômeno. Por quê? Porque é uma época ali dos anos 90, está começando a tecnologia, o walkie-talkie, as coisas, os radinhos, mas eles estavam jogando um tabuleiro e você vê que eles andavam de bicicleta, então tinha toda ainda uma relação de amizade, de proximidade. E quem teve a sua juventude ali, 80, 90, sabe do que eu estou falando, a gente jogar taco na rua, né? Amarelinha, bandeirinha, esconde-esconde, apertar a campainha e sair correndo, né? Os vizinhos ficam doidos atrás de nós. De jogar bola, fazer campeonatinho na rua, pendurar a cesta de basquete no poste. É isso. O mundo mudou. E esses dias eu estava falando para uma pessoa algo que eu tenho aprendido na pós. Esse ano eu comecei outra pós, né? Pós-implantação e revitalização de igreja. A gente não está numa igreja em Judá mais. Eu vou explicar. Nós estamos numa igreja na Babilônia. Lá nos anos 80 e 90, a gente fazia as coisas de uma maneira para nós. O coral, as bandas, o jeito de ser igreja, o terno, a gravata, o jeito de dar aula, de se cumprimentar, de pregar o evangelho. Mas hoje nós não somos mais maioria nesse mundo, nós somos minoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque a relação de Judá com Babilônia é o seguinte: quando o povo ainda estava em Judá, se tinha a cultura, o seu lugar, sua terra, o seu jeito de adorar, de cantar e tudo mais. Quando o povo é levado cativo, isso ainda fica, mas quando eles voltam, o que volta é o remanescente. Tudo mudou. E lá na Babilônia eles tiveram que se readaptar. E aí a figura para nós, como a gente estudou ano passado, é Daniel. E aí que há esperança para nós. Daniel é um bom exemplo de relações que não se fragmentam, de um elo que não foi perdido, de um cristão que vive na Babilônia e não mais em Judá. E aí a gente dá um F5 na nossa mente e fala: opa, peraí, pastor, então você está dizendo que nós não temos mais influência no mundo? Isso, não temos. As nossas palavras hoje é só ofensa para quem está lá fora. Eu não sei se vocês viram semana passada. Essa semana, o Tássio, liturgo lá, licurco, né? Liturco. O Tássio. O pessoal está querendo tirar ele da faculdade. E eu não quero saber se é de direita ou de esquerda. Isso é bobeira. Por que você vai tirar um cara de lá? Porque ele é um pastor. Mas ele é advogado, ele é professor, ele é um monte de coisa. Não, mas porque ele é pastor, ele não pode dar aula na faculdade. Então está se fazendo um baixo-assinado para tirar o cara de lá. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vão querer tirar você da onde você está porque você é crente. Ou porque você é pastor, ou porque você é presbítero, ou porque você é cristão. Você não está vendo ninguém tirar um macumbeiro da faculdade. Um espírita. Não, o pastor tem que tirar. Por quê? Porque nós estamos na Babilônia. O mundo mudou.
E essa convicção precisa estar forte em nós, isso é uma exegese cultural. Então, a relação que a gente tem que entender é que, quando a gente olha para Stranger Things, no fundo não é sobre monstros, é sobre esse mundo quebrado, é sobre esse mundo invertido, não é? É sobre o medo de perder aquilo que a gente entende de lastro do hoje. Porque tem um livro muito legal do Byung-Chul Han que ele vai falar do desaparecimento dos ritos, que quando a gente não tem lastro na vida, tudo é fluido, e aí já linko com Bauman, que ele vai falar sobre isso. Então, quer dizer, estar na igreja, por exemplo, no domingo de manhã, é um ritual. Porque aqui você entra, você escuta a palavra, você canta, você vê pessoas, você se conecta. Não é assim? Quem é da banda vem, já sabe que vai ter que ligar o som, ligar a pedaleira e tal. Isso gera em nós um lastro existencial. Você lembra, você sabe que e isso é bom. Agora o mundo não tem mais isso, a tecnologia, você vai scrollando, né, você vai fazendo aqui, ó, rolando a tela, não tem fim. E isso é ruim. A nossa vida está mais do que fluida. Tanto é que é por isso que fala gênero fluido. Hoje eu sou assim, amanhã eu sou de outro jeito, semana que vem eu jogo o dado, o que apareceu, me visto. Está mais ou menos assim. Só que quando a gente se posiciona, a gente é o louco. Então eu quero que você guarde isso já. Não estamos em Judá, estamos na Babilônia. Estamos no mundo invertido. Então a relação quebrada com Deus gera mais relações quebradas. Então quer dizer, quanto mais o mundo está longe de Deus, mais Babilônia é, mais fragmentado vai ser tudo. E quando a gente não entende esse jogo, a gente também passa a ter relações fragmentadas. Se existe um elo perdido que eu estou propondo, existe um duelo invisível. E é aí que nós precisamos chegar. E a chave importante para a gente entender é exatamente o capítulo 4, que vai falar sobre um duelo silencioso do coração humano. E uma pergunta para você entender é: será que a nossa dificuldade em confiar nas pessoas não começa na dificuldade da gente descansar em Deus? Se você for olhar para o mundo não descansa em Deus. Ele não confia em você. Ele confia naquilo que você entrega. Antigamente, a gente falava, não, é no fio do bigode. Tinha palavra. Falou, está falado. Hoje existe isso, gente? Jamais. Jamais. Não pode levar o carro, sim, a semana que vem você esquece. Até na praia, flanelinha chega, não, tem que pagar antes para parar. Mudou o esquema, tem que pagar antes. Aí você fala, meu Deus. Então, quer dizer, você está vendo onde eu estou querendo chegar? Antigamente eu usava um termo, que eu falava, e ele é válido, verto horizontal. Vertical, a minha relação com Deus. Horizontal, a nossa relação uns com os outros. Se a minha relação horizontal ela está fragmentada, é sinal de que a minha vertical está fragmentada. É que eu começo a trazer uma palhinha para você entender. Quando a nossa vida com Deus está dividida, é muito provavelmente que o restante vai ser problema. Se a minha relação com Deus vira uma dívida, a minha relação com o próximo vira cobrança, porque eu acho que o outro também me deve. Me deve amor, me deve explicação, me deve mais abraço, me deve mais isso e aquilo, porque a minha relação com Deus é uma relação ruim. E essa relação ruim gera outras ruins.
Então, o que Paulo vai escrever aqui em Romanos 4 é para uma igreja cansada, é para uma igreja fragmentada, discutindo méritos espirituais. Discutindo, e ele vai falar, e óbvio que a gente vai perceber que isso aqui para nós é simples, é libertador, né? Que Deus começa não com o que fazemos, mas com em quem confiamos. E isso muda toda a maneira da gente perceber a igreja e o próximo e as nossas relações. É o inverso, é o mundo invertido do mundo. Você vale o quanto você entrega, para Deus não. Para Deus o teu valor está em Jesus. Nós valemos o sacrifício do Filho dele. Então não é o que eu faço. Aí a gente volta para a carta aos Gálatas, né? Não é mérito, é a obra de Cristo. Então se a minha relação com o meu cônjuge, com o meu funcionário, com os meus amigos, com os meus presbíteros, que seja, com qualquer um que seja nessa base da meritocracia, eu vou ter uma relação fragmentada. Que é isso que Paulo vai falar sobre os gentios e os judeus. Paulo estava tentando trazer essa união daqueles que estavam se convertendo ao cristianismo. E é por isso que ele vai falar de Abraão. Então aí Abraão é a grande sacada. Porque Abraão, ele vem antes da lei. Abraão foi o pai da fé, não o pai da lei. E vocês vão entender. Certo? Vamos ler. Romanos 4. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação. Imagina Paulo falando, ok? Foi o fundador da nossa nação. O que ele descobriu? O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, se fosse pelo mérito, ele teria motivo para se vangloriar, para se gabar. Mas não perante a Deus. Diante de Deus, não. O 3. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas é um direito. Então aí tem o mérito. O teu salário é mérito. Ok? Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos pecadores. Então veja, até aqui, né, a gente leu Romanos 1, do 1 ao 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. A gente viu que ninguém é justo, a gente viu que ninguém merece nada, que ninguém se salva por si. Então aqui surge um risco, né? Como então o evangelho é algo novo? É uma ruptura com o passado? Como falar isso para um judeu e para um cristão que estavam ali se pegando? Então Paulo vai responder apontando para Abraão. Então Abraão, ele coloca Abraão no centro e começa a expor a vida de Abraão, né? Abraão é o pai da fé, não é o pai do mérito. Ou seja, Abraão era o ponto de unidade entre judeus e gentios. Paulo está trazendo, olha, para essa relação não ser fragmentada, a gente precisa entender a fé. A gente precisa entender quem nós somos. A gente precisa entender o evangelho. A gente precisa entender a narrativa bíblica. É isso que Paulo está fazendo. Paulo está expondo toda a vida de um cara chamado Abraão, que é o pai da nação, que é dele que vai apontar para Cristo depois. Então veja, Abraão não é o pai da fé, é o ponto de unidade. Então Romanos 4 não é sobre salvação individual. É sobre como Deus constrói um povo unido pela fé. O que nos une aqui, gente, não é porque você gosta de preto e eu também. Não é porque você gosta do Palmeiras e eu também.
Tem gente que não gosta. Já seria um ponto para você me odiar. Principalmente os corintianos. O Igor já está rindo ali, né, Igor? O Gerson já está coçando lá no... Então, veja, perceba, o que nos une é a fé. O que nos une é um pressuposto maior do que a gente. Maior do que a IPB. Maior do que a movimento. O que nos une é entender que nós temos um Deus que rege a nossa fé. Paulo estava trazendo a figura de Abraão, que naquele momento era importante. Hoje a gente aponta para Cristo. Cristo é o nosso Senhor. E Ele é o motivo da nossa união. Ele é o motivo da nossa fé. Vai entendendo? Certo? Um povo se une pela fé e não por mérito. Vamos continuar. Davi também falou a respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado. Olha que interessante, como isso também já tinha graça na vida de Davi. A gente tem uma maneira de olhar o Antigo Testamento e falar tudo é lei. Não é não. Olha que Davi vai falar, como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada. Isso é graça, gente. Cujos pecados são cobertos. Consegue ver? Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Observe a convicção que Davi já tinha naquela época. Não é mérito. É graça. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus? Ou se estende também aos gentios incircuncidados? Olha a pergunta que Paulo traz. Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da fé. Como eu falei, né, no mundo invertido, você vale o que você produz. O teu valor está no teu resultado. Estou falando mentira? Você entregou, você é boa gente. Você atrasou, você já é incompetente. Eu sei o que eu estou falando. Trabalhei 10 anos dentro de uma multinacional automotiva. Era assim, você atrasou um dia, você é incompetente, você não presta, você... É assim que funciona. Agora, pertence se performa. Você entregue, você aceita se você entrega o resultado. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Uma outra pergunta. Está claro que foi antes de ser circuncidado, porque a circuncisão também era um ritual, teoricamente uma performance da fé. Então Paulo está dizendo que ele foi considerado justo antes mesmo da circuncisão. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé, assim como o batismo. Quando a gente se batiza, a gente estava falando para o mundo, pô, eu já creio em Deus, então eu vou me batizar. É um sinal externo, certo? De algo que já aconteceu lá dentro. Já possuía fé e de que Deus já havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé. Olha quantas vezes a palavra fé aparece, né? Mas não foram circuncidados, e eles são considerados justos por causa de sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. Ou seja, a circuncisão não tem valor de mérito algum. A questão é a fé. Não é o que eu faço, é a fé. O que nos une não é o que a gente faz. Aí que eu estou fechando. Para que você entenda. O que vai nos unir não é o que eu posso fazer por Jonas. O que ele possa fazer por mim. O que vai nos unir não é o que eu posso fazer pelo Mazão, o que ele pode fazer por mim. Mas isso é ruim? Não. Claro que não. Porque ele pode me ligar, pode mandar uma mensagem,
A gente pode manter uma relação, mas isso é consequência, não é causa. E aí a gente inverte o jogo, porque tem muita igreja querendo viver na performance, forçando a barra de algo que não tem, para querer mostrar para os outros aquilo que não é verdade. É tudo fake. Aí a minha vida lá fora também vai ser fake. As minhas relações vão ser mentirosas. Porque não é o que eu faço que vai fazer a minha relação ser boa. É importante, mas é quando eu entendo que a minha relação com Deus tem que estar plena antes. Aí tudo transcorre numa naturalidade. O que Paulo está falando é isso. Olha, não é circuncisão, nem a falta de. Abraão foi considerado justo antes. Então, se vocês entenderem que a nossa relação de entendimento de fé com o Criador, antes de tudo, se isso estiver firmado, for um pilar para a sua casa, para você, se todos entenderem que é pela fé que vocês são família, a gente para de picuinha dentro de casa. Se eu entendo que Deus me deu minha esposa, não é porque eu mereço. Não é porque eu mereço. E se eu sou marido dela, não é porque ela merece. Muda muito o jogo. Porque aí a gente vai continuar amando o outro, mesmo sem o outro merecer o nosso amor. Porque vai ter momentos que o outro não vai merecer o nosso amor e a gente mesmo vai julgar. Nossa, hoje você não merece ser amado, mas eu vou te amar porque Jesus me amou sem eu merecer. Você entende como muda o casamento? É que a gente esquece. E aí as nossas relações ficam fragmentadas porque a gente esquece de colocar a fé no centro de tudo. Consegue perceber? Porque aí são desdobramentos. E aí eu vou entendendo como Deus é bom, porque Deus coloca do meu lado alguém que me ama sem eu merecer. E aí isso entra na contrapartida também. É como se eu dissesse assim, eu não mereço o movimento. E vocês também não me merecem como pastor. Mas Deus estabeleceu assim. Então a gente ama uns aos outros sem performance. Porque não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que vocês fazem. É pela fé que nos une. E quando a gente entende isso na soberania de Deus, poxa, aí ficou mais fácil. Mas a gente costuma medir tudo pela nossa régua humana. A gente costuma medir tudo. Fulano fez. Pastor, fulano outro dia me fez tal coisa. É sempre assim, fez, né? Ou não fez. É fez ou não fez. Não, fulano fez tal coisa, fulana fez. Ou então ao contrário. Nossa, tinha que fazer, não fez, pastor, fulano não fez, deixou a gente na mão. Não é sempre assim? A gente mede assim as coisas. O mundo invertido vê você pelo que você produz. Guarda isso. Mas o evangelho é o contrário. O evangelho, você é o que Jesus fez por você. Você pertence ao corpo. E você é aceito pelo sacrifício de Jesus. Não é por aquilo que você produz. Por isso que eu falo, gente, e aí quando a pessoa entende isso, ela vai querer servir em tudo na igreja. Quando a pessoa não entende isso, ela não quer servir, sabia? Porque a pessoa acha que ela vai ser aceita na tribo dos voluntários porque ela tem algo que ela pode entregar de valor. Não, gente, servir é um privilégio. Servir é bom demais. Por quê? Porque a gente entendeu. E quando a gente entende, a gente quer servir mais e mais e mais. Porque não é por aquilo que eu faço, isso é só uma gratidão por aquele que fez tudo por mim. Tudo que eu fizer, eu vou estar sempre aquém. É só lembrar da parábola do servo inútil. Mas a gente criou essa interpretação errada e essa exegese errada
que o mundo faz sobre nós, a gente começa a viver entre nós e aqueles que a gente ama. Se no mundo você vale o que você produz, você começa a acreditar que isso vale dentro da igreja, que isso vale no teu casamento. Você não é o que você produz. E aí eu vejo casamentos em crise porque o marido trabalha, a mulher está em casa cuidando dos filhos e ela se acha menos porque ela não está no mercado de trabalho. Às vezes não tem coragem de falar, de se abrir, mas se sente para baixo. Já vi isso. E aí, para não sentir para trás, ela se mata para querer cuidar dos filhos, para querer trabalhar, para fazer, levar para a creche, nananã. Deixa com a mãe, volta, vai. Só para não ficar para baixo. Porque criou isso na cabeça. Você está entendendo que isso é uma relação de mérito? Que é o que eu faço? Então, se eu não fizer, vai que ele arruma outra. Se ele não fizer... Ai, meu Deus do céu, como que ele vai... Será que ele vai me amar mais ou menos porque eu agora não estou cuidando? É isso que o mundo faz. Aí a gente começa a viver isso dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. É uma linha muito tênue, sim, mas a gente precisa entender que a gente vive numa contrapartida. É isso que a igreja tem que viver, não é? A tua casa precisa ver, que teus amigos precisam perceber que é pelo sacrifício de Jesus. Vamos continuar lendo aqui. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam a terra, não se baseou em sua obediência à lei. Não foi de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária. Se o teu casamento, se a tua empresa, se a tua vida é baseada apenas naquilo que você faz, na regra pré-estabelecida dentro de casa, vocês já não vivem pela fé em casa, vocês vivem por regras. Que casamento que vai durar? Que relação de amizade que vai durar? Você se submete ao teu trabalho porque você sabe que no final vem ali a tua provisão. Então você engole sapo. Porque, olha, se eu falar aqui, quem quer levantar a mão, quer falar mal do chefe? Eu acho que metade ia levantar a mão. A gente se submete porque a gente precisa do dinheiro. Só que se a gente descansasse mais em Deus e trouxesse isso para dentro da nossa casa, a gente viveria muito melhor. É confiança, fé, convicção de confiança. De que Deus cuida da minha vida, da tua vida, da nossa casa, da nossa igreja, do nosso 2026. E aí eu não preciso viver mais nessa tensão conjugal, nessa tensão de ter que cobrar o filho para tirar nota. Já viu o pai que é assim? Não, se você tirar, eu te dou. Não, você não faz mais que obrigação de estudar. Você tem casa, você tem comida, você tem tudo, você tem carinho, você tem tudo, você sai de férias, eu pago tudo. Você tem mais que obrigação de estudar. Agora, eu preciso ser assim o tempo todo? De falar desse jeito? Não, eu posso falar de outra forma. Veja, filho, deixa eu te explicar uma coisa. Você consegue perceber a provisão de Deus na sua vida, desde a tua infância até a tua juventude? Não, pai. Então, deixa eu explicar. Você nunca precisou pôr R$1 aqui dentro. Deus usou o papai e a mamãe para trazer providência para a sua vida durante toda a tua adolescência e a tua infância. Isso é provisão. Quando que você se preocupou em que iria faltar ou não o leite aqui em casa? Quando que você se preocupou? Só que a gente, às vezes, vai muito no moralismo, vai muito na paulada. E a gente tem que aprender a explicar a fé no contexto de casa. Aprender a explicar quem é Deus no dia a dia. Aí, os nossos filhos começam a entender o reino de Deus. Não é pelo moralismo, é pela fé. É isso que nós estamos entendendo e aprendendo aqui. Se as nossas relações, forem baseadas regra pela regra,
Lembra que Jesus falou no Sermão do Monte? Olho por olho, dente por dente, não era assim? Mas Jesus ressignificou. Então, se a gente viver assim, jamais a gente terá relações redimidas. Eu começo a olhar a Deus assim. É por isso que tem igrejas que falam, você precisa determinar. Você precisa pedir. Você não teve fé, você não dizimou, você não sei o quê. Porque interpreta essa relação com Deus equivocada. Então a igreja precisa entender isso. Olha lá. Pela fé. É por isso que a promessa vem pela fé. A promessa é Cristo. Para que ela seja segundo a graça. E assim alcance toda a descendência de Abraão. Lembra? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Por meio de Jesus. Não somente os que vivem sobre a lei, mas a todos que têm a fé, como Abraão teve, como teve Abraão. Pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Essa era a fé de Abraão. Essa é a tua fé. Essa é a fé que rege a tua casa, os teus relacionamentos, o teu trabalho, a tua história. Enquanto a gente não tiver essa fé, o elo sempre será rompido. A gente não está entendendo Deus direito. E tudo daí para frente vai ser distorcido. É por isso que eu sempre falo, né? É assim que a gente começa a crer que Deus muda as pessoas. Porque se a gente olha para esse texto e não percebe que Deus é capaz de criar nova todas as coisas, se a gente não acreditar nisso, a gente não acredita que Deus pode transformar a vida de pessoas. Que Deus não é poderoso para transformar cenários irreversíveis. Cura. Gente que está enlutado, gente que está com uma doença, gente que está num quadro difícil, irreversível, a gente não crê. Agora, se a gente começa a crer que Deus traz os mortos de volta à vida e faz coisas novas do nada. Essa era a fé de Abraão, essa é a fé que a gente tem que ter. Isso muda a nossa relação com Deus e com o próximo. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, não tinha, zero motivo para ter esperança. Abraão a manteve crendo que se tornaria pai de muitas nações. Aí que está o diferencial. Você manter a sua fé mesmo quando você não tem motivo nenhum, mas você manteve, motivo nenhum. Crendo que tornei pai de muitas multidões, pois Deus lhe tinha dito, este é o número de descendentes que você terá. Isso é libertador. Isso é a postura de alguém que tinha convicção daquilo que ele cria, antes mesmo da lei. Antes mesmo de vir Moisés. É graça. Abraão manteve a sua crença, a sua fé. Nós precisamos continuar crendo que Deus pode fazer infinitamente mais nas nossas casas, nas nossas relações, na nossa empresa, nas nossas amizades, assim por diante. Certo? O 19, a sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, aí aqui entra o detalhe peculiar da vida de Abraão, né, que você vai lembrar, né? Embora soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Deus deu a promessa que ele teria Isaac, né? Lembram? Mas ele tinha 100 anos, já que não tinha vigor. Nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, porque por meio de Isaac também viria Jesus. Nenhum momento. Esperança nenhuma. Como que um velho de 100 anos vai ter filho? Ele não
abandonou a sua fé, não vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu. Olha isso, gente. E com isso deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto. Esse plenamente convicto no grego é fé. Plenamente convicto. Certeza de que Deus é Deus, de que Deus ia fazer, de que Deus é poderoso para cumprir o que promete. Por isso, por sua fé, foi considerado justo. Está aí. Está aí o segredo. Quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para benefício dele. Aqui também tem outro ensinamento para nós. Quando Deus nos chama, não chama só para nosso próprio ego, para o nosso próprio benefício. Deus nos chama para abençoar o outro. Deus nos chama para abençoar o cônjuge. Deus nos chama para abençoar o irmão do nosso lado. Deus nos chama para abençoar o nosso cliente. Deus nos chama para abençoar aqueles com os quais a gente se relaciona. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem também que seremos considerados justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos. Aí entrou a pessoa, Jesus. Nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha que teologia Paulo traz para unir judeus e gentios. Olha como ele expõe a fé de Abraão de um modo que não tem em nenhum outro lugar da Bíblia. Extremamente teológico, com riquíssimos ensinamentos. Então Paulo tinha um olhar incrível, ele percebeu, falou, essa turma está dividida, porque eles estão entendendo a fé de maneira errada. E não é por mérito. Se eles entenderem que tudo é pela fé, que as relações não é por performance, não é porque eles podem fazer um pelos outros, mas é entendendo por aquilo que Deus já fez por eles, poxa, vai mudar tudo. Essa era a intenção de Paulo. Consegue entender? É assim que a tua casa precisa viver. É assim que a gente precisa tratar melhor o nosso chefe. Porque ele não tem a teologia que você tem. O estudo dele é visando lucro. É assim que você tem que entender o teu funcionário, porque ele não tem a fé que você tem. E aí você tem que matar no peito e dar aquela trégua e falar, poxa, é verdade, a responsabilidade é minha, porque não foi só para o meu benefício, é para o benefício dele também. Então a gente tem uma responsabilidade. Eu tenho essa responsabilidade. Você entendeu que o teu relacionamento com Deus é fruto da salvação não só para o teu próprio benefício? É isso que você precisa entender. A nossa fé na história da redenção gera uma fé relacional. E aqui eu quero trazer algo para nós. Jesus é o elo que o mundo não conseguiu produzir. Não conseguiu construir na força do braço ou pela ciência. Foguete está dando ré, IA está dominando o mundo, mas nada disso consegue fazer você ser perdoado e se reconectar com Deus. Nada disso traz ao coração do humano uma sensação e uma certeza de completude. Jesus habita em mim, não. Nenhuma ciência é capaz de provar isso. E aí a gente vai ver que onde havia separação, Jesus aproximou. Onde havia culpa, ele assumiu. Onde havia morte, ele ofereceu vida. Nós precisamos parecer com Jesus. Essa tem que ser a nossa postura. Olha só.
onde há distância dentro da minha casa ou de casa, que demos o primeiro passo. Aí fica os dois, né? Um senta aqui, outro senta lá. Fica esperando, quem que vai pedir perdão primeiro? Quem que vai pedir desculpa primeiro? Aí passa, acaba o filme, aí não sei o quê, toca o telefone, nananã. Aí fica aquele jogo de ego, quem que vai pedir desculpa primeiro? Que a gente possa ter atitudes assim, de se aproximar, onde há silêncio, onde há orgulho, onde há mágoa, que aproximemos com verdade, com graça. Onde há cansaço emocional, Saulo falou disso, né? Espiritual, que ofereçamos descanso. Aí a pessoa está esgotada, você vai lá e não sei o quê, papapá. Termina de matar. Aprenda a ler o contexto, o momento. Aí o marido chega em casa, cansado do trabalho, ele vai sentar no sofá. Precisa ir no mercado comprar não sei o quê. O cara nem sentou a bunda no sofá, já... O cara fala, nossa, por que eu cheguei em casa? São atitudes, porque a gente fica nessa relação da performance. Graça. Não, ele está cansado, esperar uns 10 minutos, tomar uma água, ir no banheiro, tomar um banho, sei lá. Depois. Onde há medo de errar, que ofereçamos segurança. Impulsione. Mesmo sabendo se o seu filho vai errar, fala para ele, não vai, você consegue, vai dar certo, você continua. Porque às vezes a criança, eu vejo muito isso no Theo, eu não vou conseguir, papai, eu tenho medo. Não, vai, cara, que você vai conseguir, vai. Ele gosta de fazer aquelas bicicross, né? Não, vai, se cair do chão não passa, vai, toca, vai, mete marcha. Vai, 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 vai. Aí ele vai. Porque a gente é o limite. A gente impulsiona, a gente pode pôr mais medo ou tirar o medo. Mas é relação de fé. Relação de fé. Então veja, Jesus é o elo que o mundo não conseguiu construir na força do braço. Não é? E para a gente finalizar, guarde isso aí. Relações maduras não são as que erram menos, mas as que aprendem com Jesus a se aproximar mais. Por que Jesus era tão humano, diferente dos outros rabinos? Porque ele se conectava com a dor das pessoas, trazia a pessoa para perto, ouvia e dava um diagnóstico. Mas Jesus trabalhava a dor da pessoa e apontava para o reino. A gente é muito rápido em dar diagnósticos, a gente é muito rápido em já apontar o dedo, a gente é muito rápido em já querer dar a solução. Então a gente precisa ouvir mais. Tem algo que eu gosto do Rubem Alves, que ele falava muito assim da arte da escutatória. A gente é muito bom na oratória, muito bom em falar, comunicação, mas na escutatória, né, ele brincava com esse termo, a gente é ruim. Então a gente não escuta o nosso filho, a gente não escuta o nosso cônjuge. A gente não escuta Deus. Como ter uma relação redimida? Se o vertical tiver ruim, o horizontal vai estar ruim. Que nós possamos entender isso nessa manhã. Como que vai ser a minha relação vertical com Deus esse ano? O elo está perdido ou não? Está rompido ou não? Porque a partir da minha relação verdadeira e genuína com Deus, de fé, eu posso ter uma relação assim melhor com a minha família. Eu posso ter uma relação assim melhor com vocês e vocês comigo. Porque vocês não vão me olhar
a partir daquilo que eu posso entregar para vocês. Entende? E eu também o contrário. Porque talvez não pense você que eu vou dar valor a você porque você está servindo. Porque tem gente que é assim. Aqui que o pastor vai achar, eu não vou conseguir ir na escala hoje, o pastor vai ficar bravo comigo. Gente, coisas acontecem. Faz parte, entende? Voluntários. Estou dando um exemplo. É claro, né? A gente sabe quando a pessoa é malandra, né? Também, né? A própria pessoa que enganar, não seja malandra, já é pecado, né? Mas aconteceu um imprevisto, alguma coisa, gente, está tudo bem, faz parte. Né? Então a gente começa a ter uma relação mais madura em todos os sentidos. Leve isso para a sua casa. Entenda que você vive uma relação de fé com a sua casa. A fé permeia o modo como você trata a tua esposa, tua filha, o teu filho, o teu pastor, o teu líder de pequeno grupo, o teu chefe, o teu funcionário, o teu cliente. Pensa nisso. E aí as nossas relações vão ser mais redimidas. Não é só como o mundo vê. Aliás, é totalmente invertido. Eu vou entender que aquele cliente que o Senhor me trouxe é bênção. Eu vou entender que Deus me deu aquele chefe para eu aprender alguma coisa. E para eu ensinar também. E aí eu vou amar minha esposa diferente. Não é porque ela merece. Não é porque eu mereço. É porque nenhum de nós merecíamos ser amados. E Jesus nos amou. Quem sou eu para negar amor e perdão? Quem sou eu para não amar? Bem-vindo ao Evangelho. O Evangelho vai nos quebrar por dentro. O Evangelho vai nos moer. Aquele que quiser me seguir, pegue a sua cruz. Mas a sua cruz significa também a do outro. Dentro do pacote da minha cruz está eu suportar o fardo do outro. Do meu cônjuge, do meu filho, do meu sogro, da minha sogra. Que aprendamos mais com Jesus. Amém? Guarde isso, para que possamos olhar para esse mundo invertido com esperança. Olhar para esse mundo invertido com graça. E só para você ter noção, se você for olhar para a época de Paulo, a gente já viu de Daniel, de Paulo, é fichinha o nosso tempo hoje. Césares, do Império Romano, eles tinham mulheres e tinham mais adolescentes para satisfazer seus apetites sexuais. Adolescentes homens. Era assim que funcionava. Então, nada hoje deveria nos surpreender. Nós vivemos numa Babilônia, entenda isso. Isso é uma chave hermenêutica de exegese cultural para você aplicar o Evangelho na tua vida amanhã, hoje. Eu vivo numa Babilônia. E a minha fé precisa ser autêntica na minha relação com Deus, senão eu não aguento, senão eu morro. Eu não vivo por performance, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Acabou. Eu vou trabalhar para a glória do nome dele. Então eu vou ser um médico para a glória do nome de Jesus e vou ensinar os outros médicos que não são cristãos a serem médicos. Eu vou ensinar, não sei qual é a tua profissão, mas você vai fazer a tua profissão ensinando o outro como é que deve ser. Porque você é o cara dessa área, porque Deus te pôs nessa área. Então, se você é um vendedor, você vai ser o melhor vendedor para a glória do nome de Jesus e ensinar o outro como que deve ser. Se você é um artista, você vai ser o melhor artista para a glória do nome de Jesus. Se você é da comunicação, do TI, eu não sei, mas você vai ser aquele melhor funcionário para a glória do nome de Jesus. Não é pela performance, mas é pela gratidão. Então você inverte a motivação. Você não faz para ser salvo, você faz porque você já foi. E isso muda tudo. Abaixa tua cabeça, vamos orar.